Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com o assunto de resolução de sistemas lineares e, de modo específico, nós vamos estudar o método iterativo de Gauss-Jacobi, certo? Nós vimos já a eliminação gaussiana, que é um método direto, né? Existe uma sequência finita de passos onde a gente obtém de modo preciso a solução. E no caso do método de Gauss-Jacobi, é um método indireto, tá? Onde a gente determina uma condição inicial e aí vai gerar uma sequência de operações de tal maneira que a nossa solução ela vai passo a passo convergindo para a solução desejada, a solução do sistema linear, tá? Mas aí pode acontecer de haver convergência ou não haver convergência. Então, semelhantemente àqueles métodos que a gente estudou para encontrar funções, tá? Ou melhor, zeros de funções reais, tá? Então, o método de Gauss-Jacobi também é um método iterativo que funciona de modo similar àquele método utilizado, tá? Especificamente o método do ponto fixo, né? Onde a gente constrói uma função de iteração e a partir dessa construção da função de iteração a gente consegue uma sequência convergente para a nossa solução, tá? Então, o método de Gauss-Jacobi funciona da mesma maneira. Então, os métodos iterativos, eles se fazem desse critério, tá? No caso, mesma ideia do método do ponto fixo. Aqui a gente tem um sistema linear, né? AX igual a B, onde A é uma matriz, tá? Estamos interessados em calcular o vetor solução X. E aqui a gente tem o vetor dos termos independentes. E a ideia é fazer o seguinte, é construir uma função φ, tá? De tal modo que o próximo vetor, tá? Vai ser igual ao φ do vetor na posição atual ou na posição anterior, se você assim quiser. E tipicamente a gente vai construir uma função da seguinte maneira, né? Você tem uma matriz que multiplica o vetor da posição anterior mais um vetor constante, tá? Então aqui é uma matriz n por n e G é um vetor n por 1, tá? Então, no método de Gauss-Jacobi, a gente faz essa construção de modo a encontrar precisamente essa matriz. Bom, a gente precisa de um critério de parada, né? A gente vai fazer isso de modo recursivo, né? Então, a gente precisa parar o procedimento em um determinado momento. E o critério de parada nada mais é do que você calcular a distância, né? A distância entre dois vetores consecutivos que você tem aqui. Então, x k mais 1, perceba que essa anotação aqui está dizendo o seguinte, eu tenho, por exemplo, o vetor x, tá, elevado a k entre parênteses, então é o vetor na késima iteração, tá? X elevado a k mais 1 entre parênteses é o vetor x na iteração de número k mais 1. Okay? Então a gente vai estabelecer uma condição inicial, um vetor inicial, tá certo? De tamanho n, então esse vetor inicial a gente pode chamar ele de x elevado a, entre parênteses, 0, né? E aí a gente vai calcular a próxima iteração. Calculando a próxima iteração, que vai ser o x elevado a, entre parênteses, 1, a gente vai fazer a distância entre esses dois vetores, né? E aí, ou a distância entre esses dois pontos, se você assim considerar, né? E aí, simplesmente, existem várias maneiras de a gente calcular essa distância, tá? Pode ser a distância euclidiana usualmente, né, usual, mas aí você tem dois vetores, né? Vamos abrir aqui o rascunho. Então, se você tem dois vetores, você quer calcular a distância ou a norma entre esses dois vetores, então tem um x, por exemplo, aqui na posição 0 e o x aqui na posição 1. Cada x desse,
tá? Por exemplo, na posição 0, ele é um x1, x2, etc, etc, xn, exatamente com esse índice 0, tá? O x, por exemplo, na iteração 1, ele vai ser o x1, x2, etc, etc, xn, agora na iteração número 1, ok? E aí, para eu calcular a norma entre o vetor x0 e o x1, tá? Tem várias maneiras de eu fazer isso. Uma das maneiras é utilizar aquela norma euclidiana, onde você pega todas as coordenadas, faz a diferença entre as coordenadas, eleva o quadrado, soma todo mundo e calcula a raiz quadrada disso, tá? É uma possibilidade. Essa norma a gente chama de norma 2, né? Chama assim, ó, norma 2. Que é fazer o quê? Seria você fazer a soma de x em cada posição i da iteração 0 menos x em cada posição i da iteração 1. Fazer isso aqui elevado ao quadrado. Esse i aqui vai percorrer todo mundo de 1 até n. Tá? E aí você calcularia a raiz quadrada de todo mundo aqui. Tá? Isso aqui seria a norma 2. Só que isso você tem que trabalhar com todas as coordenadas, certo? Uma outra norma que é usualmente empregada também é a chamada norma infinito. Tá? Então, essa norma infinito, como é que você vai fazer ela aqui? Ela é simples, ela é simplesmente o máximo, tá? Você vai pegar o máximo entre todas essas diferenças. Então, xi, tá? E o xi da posição 1, em módulo, tá? Então, você pega essas diferenças, todas elas. Então, você evita, por exemplo, de algumas contas aqui, elevar ao quadrado, somar todo mundo e calcular a raiz quadrada, tá? Então, você simplesmente vai pegar esta diferença das coordenadas, calcular todas as diferenças das coordenadas, e aí, em módulo, né? E aí pegar o máximo delas do i aqui, né? Variando de 1 até o n, tá? Então, esta aqui é o que a gente chama de norma infinita, e é exatamente o que vai ser calculado aqui, tá? Então, eu vou pegar esse máximo da próxima iteração, menos a iteração anterior, o máximo entre i aqui. A gente vai chamar essa distância aqui, distância d, tá? E aí a gente vai parar, tá? Quando o nosso erro, tá? A gente vai determinar um errozinho, quando o nosso erro ele for menor do que essa distânciazinha aqui, esta norma, tá bom? Então, o método de Gauss-Jacob ele vai fazer o seguinte, eu pego o sistema original e aí a gente vai supor, tá, que todos esses elementos aqui da diagonal, então a condição necessária para que ele funcione, tá, vai supor que esses elementos aqui são todos diferentes de zero, tá? E aí a gente vai isolar o vetor x, tá, mediante a separação pela diagonal. Então, o que é que a gente vai fazer? Nessa primeira equação aqui, a gente isola o x1, tá? Isolando o x1, vai fazer o seguinte, ó, pega toda essa soma aqui, passa por outro lado subtraindo, e esse A índice 1, 1 vai dividir todo mundo do outro lado. Aí a mesma coisa aqui, para isolar o x2, a gente pega toda essa soma aqui, e mais esse termo, passa para o outro lado subtraindo o B, tá? E aí pega o A índice 2, 2 e joga para o outro lado dividindo. Okay? Então a gente faz isso para todos os termos da diagonal. E a gente vai ficar com o sistema dessa maneira aqui. Então, o B índice, o x1, por exemplo, é B índice 1 menos, aí toda aquela soma, né, que não agora depende do termo da diagonal, tá? Perceba que o termo da diagonal aqui ele não aparece, porque ele está exatamente isolado aqui. E aí você tem 1 sobre A índice 1, 1, que é exatamente o coeficiente da diagonal da posição, né, x1. O x2 é a mesma coisa, e você faz isso para todo mundo, tá? Todo mundo aqui. Então, a minha função de iteração, tá? Perceba que o meu vetor é
composto por cada um dessas componentes aqui, né? x1, x2, x3, até o xn. Então, a minha função de iteração vai ser exatamente esta função aqui, que é multivariada. Perceba que ela é uma função que depende de n componentes, tá certo? Porque você tem exatamente o x1, o x2 até o xn. Então, você tem que calcular todas essas componentes para poder calcular a próxima iteração. Tá? E aí, tem um teorema que chama Teorema da Diagonal Dominante, que vai dizer o seguinte, porque a ideia, perceba que nós temos um procedimento, né? Então, dados o x1, x2, até o xn iniciais, a gente consegue calcular o x1, x2, xn da próxima iteração. E aí a gente consegue, a partir disso aí, calcular quantas iterações a gente quiser. Pergunta é, quais são os critérios de convergência? Como é que eu sei que o meu sistema, dado o meu sistema linear, esse método aqui ele vai convergir ou não, tá? E qual a condição inicial? Onde eu devo tomar a minha condição inicial? Então, tem um teorema que chama Teorema da Diagonal Dominante, também conhecido como critério das linhas, que vai dizer o seguinte, dado o sistema linear, se o K, se pegar aqui a soma, tá? Essa matriz dos termos dos coeficientes, você pegar a soma de todos os elementos em módulo, tá? Menos aquele termo da diagonal. Perceba que aqui eu estou variando exatamente a coluna, tá? Então eu estou variando aqui, fixado uma linha K, tá? Fixado uma linha K, eu estou variando os termos da coluna, tá? Percorrendo os termos da coluna, com exceção do termo que é exatamente da diagonal, tá? Do J igual a K. Então percorro todo mundo com exceção do termo da diagonal. Aí somo todo mundo em módulo. Se essa soma for menor do que o próprio termo da diagonal, então esta sequência, tá, gerada pelo método de Gauss-Jacob é uma sequência convergente, ela vai convergir para a solução do sistema. Independentemente da escolha que nós escolha da condição inicial que nós temos, tá? Então, tanto o x0 que você escolher não vai importar, tá? Se o sistema realmente ele apresentar esse critério aqui, que é o critério da diagonal dominante. Ou seja, a diagonal, o elemento da diagonal, ele vai dominar toda aquela linha. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Considere esse sistema linear. Tá? Então, você tem aqui, ó, perceba que o 10 ele é exatamente o termo da diagonal, tá certo? O primeiro termo da diagonal. Aqui o 5 é o segundo termo da diagonal. E aqui o 10, novamente, é o terceiro termo da diagonal. Tá? Então, tem uma matriz, deixa eu escrever ela aqui em forma de... deixa eu fechar aqui. Escrever ela em forma de matriz de coeficientes. Então, eu tenho 10, tá? Que mais? Deixa eu voltar aqui. 10, 2, 1. 10, 2, 1. Depois eu tenho, para cá, 1, 5 e 1, tá? Se eu estou colocando aqui só os coeficientes, 1, 5 e 1. E em seguida eu tenho 2, 3 e 10. 2, 3 e 10, tá? Então, meu sistema é isso aqui. Aí eu tenho x1, x2, x3, tá? Que é o meu vetor solução que eu quero encontrar. E aqui eu tenho o vetor dos termos independentes, que são 7, menos 8 e 6. 7, menos 8 e 6. Tá? Então, perceba que esta matriz aqui dos coeficientes, ela é uma matriz que é diagonal dominante. Por quê? Este número que está na diagonal, ele é maior do que a soma dos outros elementos que não estão na diagonal. Então, você soma 2... aqui está todo mundo positivo, então não precisa nem calcular o módulo. Se tivesse números negativos, aí você pegaria só o número sem o sinal. Então, 2 mais 1 aqui dá 3, que é menor do que 10. Tá? Então,
Se pelo menos uma diagonal, tá? Pelo menos uma linha satisfazer esse critério da diagonal dominante, então já está valendo, tá? Aqui todas as linhas satisfazem esse critério, tá? Aqui o 5 também, que está na diagonal, ele é maior do que a soma dos outros dois elementos que estão fora da diagonal, tá? Que dá 2. Aqui também, o 10 é maior do que a soma dos outros dois elementos que estão fora da diagonal, 2 e 3. Então, eu só preciso... Aqui eu tenho as três linhas que, né, dos elementos da diagonal, elas são dominantes, tá? Eu só preciso de um, tá? Então, é mais que suficiente. O teorema, ele vai me garantir o seguinte, ó, certo? Se isto aqui valer para algum K, ou seja, para alguma linha que você quiser, tá? Você pega qualquer uma das linhas, K que ele está percorrendo as linhas, então para qualquer linha, se essa condição aqui for satisfeita, então você já tem aí o critério, tá? De onde a sequência ela é convergente para a solução do sistema, tá bom? Então vamos fazer aqui, começar numericamente, tá? A gente vai fazer aqui na mão, tá? Essa conta para a gente entender como funciona o passo a passo, para depois a gente poder fazer a implementação, tá? Aplicar o algoritmo que nós utilizamos para generalizar, e aí a gente pode incluir qualquer matriz, tá? De coeficientes, enfim, qualquer sistema linear que satisfaça esse critério aqui da diagonal dominante. Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso rascunho, tá? Vamos fazer aqui na mão o nosso rascunho. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, eu tenho o sistema linear que é dessa maneira aqui, ó, 10x1, certo? Mais 2x2, mais x3, isso aqui é igual a 7. Estou colocando aqui na maneira original, certo? x2 mais 5x, melhor, x1, né? Que é 1 vezes x1, mais 5 vezes x2, mais x3, isso aqui é igual a menos 8. Aqui eu tenho 2x1, mais 3x2, mais 10x3, e isso aqui é igual a 6. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para cada linha dessa, eu vou isolar o x1, depois, para a segunda linha, eu vou isolar o x2, e para a terceira linha, eu vou isolar o x3. Então, vai ficar assim, x1 é igual a... Então, toda essa soma aqui, ó, que não faz parte da diagonal, eu vou colocar do outro lado, subtraindo. Então, isso aqui vai ser menos 2x2 menos x3. E tudo isso aqui, eu vou dividir pelo termo que está como coeficiente da diagonal. Então, divido por 10. Tá? Então, isolei aqui isolei o x1. Só um instante aqui que eu vou reabrir o programa, que às vezes ele... Bom, eu perdi a última... Não ficou salvo. Bom, então novamente, o x1 vai ser igual a 7 menos 2x2 menos x3, tudo isso aqui dividido por 10. Tá? x2. Agora, mesma coisa, ó, eu pego o que não está na diagonal, coloco do outro lado, então do outro lado já tem o menos 8, aí vem menos o x1 e menos o x3. Tá? Isso aqui eu vou dividir pelo termo da diagonal, que faz parte aqui do x2, então que é 5. E aí o x3 é igual a... Então, a mesma coisa, ó, o que já está do outro lado é 6, menos todos os termos que não estão na diagonal dessa linha, 2x1 menos 3x2, e vou dividir aqui pelo termo que faz parte é o coeficiente da diagonal do x3, então é 10, tá? Dividir por 10. Agora eu preciso de uma condição inicial, tá? O meu x índice 0, ele vai ser o quê? Aí você pode colocar qualquer
vetor aqui, eu vou colocar todo mundo igual a 1, tá? Então, esse aqui é o meu x0, o meu x1, tá? X, índice 1 da posição 0, tá? A iteração 0. X, índice 2 da iteração 0 e o x, índice 3 da iteração 0, tá bom? Então, todo mundo igual a 1. Agora, o que eu faço? Eu vou calcular a próxima iteração, que é iteração número 1. Eu tenho que calcular o x1, eu tenho que calcular o x2 e tenho que calcular o x3. Então, esse aqui é aqui em cima é exatamente a contabilização da iteração. Então, essa aqui é a primeira iteração. Tá? Então, ela vai ser o quê? Então, eu tenho aqui, ó, 7 menos... Cada um desses termos aqui é igual a 1. Então, tem 7 menos 2 menos 1. Tá? Dividido por 10. Então, isso aqui vai ser 7 menos 2 menos 1 dá 4, dividido por 10. Então, isso aqui é 0,4. Tá? Agora, o x índice 2 da primeira iteração. Então, eu tenho menos 8, menos. Novamente, cada um desses números aqui são os números da iteração anterior, que no caso da iteração anterior, a condição inicial que era esse aqui, x0. Então, 8 menos 1, menos 1. Tudo isso dividido por 5. E aí aqui vai ficar menos 10, né? Menos 10 em cima, dividido por 5. Então dá menos 2. Agora o x3. Então 6 menos 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. Dividido por 10. Isso aqui vai ser então 5. Tá? Ou melhor, só ver se não tem algum... 2 e 3, tá certo? Então, aqui, isso aqui vai dar 5, 6 menos 5 dá 1, então isso aqui dá 1 sobre 10, então isso aqui é 0,1. Tá? Bom, agora vou calcular a próxima iteração, certo? Então, fiz uma iteração aqui, ok? Agora eu vou calcular o x1, o x2 e o x3 da próxima iteração, que é a segunda iteração. Para cada iteração dessa, eu tenho que verificar o meu critério de parada, mas o critério de parada dado aqui é 0,05, tá? Ainda está muito longe da solução, porque você tem que fazer o seguinte, ó. Eu pego esses números aqui, certo? Para o critério de parada. Vou pegar esses números aqui e fazer este número menos a primeira coordenada do vetor anterior, este número menos a primeira coordenada do vetor anterior, este número menos a primeira coordenada do vetor anterior. Vou pegar todas essas diferenças em módulo, vou calcular o máximo dessas diferenças. E aí eu vou comparar com o meu erro. Se esse máximo for menor do que o erro, eu paro. Mas eu vejo que ainda está muito longe, porque o máximo que vai dar é para essa segunda coordenada, que vai dar, vou colocar assim, o x da posição 0 menos o x da posição 1, da iteração 1, isso aqui vai ser da norma infinito, tá certo? Porque eu estou pegando o máximo desses caras aqui. O máximo vai ser o módulo de menos 2 menos 1, tá? Que é este número aqui, menos 2, fazendo menos o vetor aqui, tá? Na verdade, eu fiz o seguinte, mas essa ordem aqui não importa não, tá? Porque como eu estou calculando a norma, x da posição 1, x da posição 0. Então, peguei o menos 2, ó, que é exatamente da posição 1, menos a mesma posição aqui no vetor anterior. Tá? Então, deu menos 2, menos 1, isso aqui dá menos 3 em módulo, então isso aqui dá 3. Isso aqui ainda é muito maior do que o meu erro, que foi estabelecido em 0,05. Tá? Então, eu tenho que continuar. Tá? Próxima iteração. Então, vai ser 7 menos, vamos ver, 2 vezes o x2. Onde ficou o x2 aqui? Ó? Então, eu tenho que pegar a iteração anterior, tá?
Então, o meu x2 agora é menos 2. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tá? Com esse menos aqui, dá 4 positivo. Ok? Tá bom? Ó, eu tenho o menos que está aqui na fórmula. Com esse menos 2 aqui, vai dar 4 positivo. Aí agora, menos o x3. O x3 deu 0,1. Então, menos 0,1 dividido por 10. Tá? Então, isso aqui vai dar igual a 7 mais 4. Vamos fazer a conta aqui na 7 mais 4 menos 0,1. Então, eu tenho 10,9. 10,9 dividido por 10 dá 1,09. Tá? Então, aqui eu tenho menos 8, menos. Agora, eu pego o segundo termo menos o terceiro termo da interação anterior. O segundo termo é menos 2, então aqui vai ficar mais 2, tá? Menos o terceiro termo, que é 0,1. Dividido por 5 nesse caso aqui, tá? Porque eu divido, no caso do x2, eu sempre divido por 5, para esse aqui. Então, eu vou obter menos 8 mais 2 menos 0,1. Então, vai me produzir menos 6,1, tá? Dividido por 5, eu vou ter menos 1,22. Agora, 6 menos a próxima, aqui eu tenho, vamos olhar a fórmula de novo, é 2 vezes o x1 menos 3 vezes o x2. Então, 2 vezes o x índice 1. X índice 1 foi 0,4, certo? Então, tenho... só um instantezinho aqui que acho que eu cometi um erro. Aqui é o x1, eu coloquei o 2. Perdão. Atualizar isso aqui. Ó, olhando aqui para a fórmula, é menos 8 menos o x1 menos o x3. Então, o x1 é 0,4. Então, menos 0,4 menos... Esse aqui está correto. Então, esse valor aqui vai alterar uma coisinha. Uma coisinha não, bastante, né? Só refazendo aqui, menos 8 menos 0,4 menos 0,1. Né? Dá 8,5 dividido por 5, menos 8,5, então isso aqui dá menos 1,7. Tá? Ótimo. Então aqui, ó, a fórmula para o x3 é 6 menos 2x1. O x1 deu 0,4, então isso aqui vai dar 0,8 menos 3 vezes o x2. O x2, perdão, o x2 deu 2, menos 2. Então, menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, tá? Dividido por 10. Então, isso aqui vai dar 6 mais 6, 12, tá? Menos 0,8 dá 11,2. 11,2 dividido por 10, tá? Só confirmar aqui. 12, 11,2, isso, dividido por 10, tá? Dá 1,12. Ok, então este agora é o meu vetor atual. E aí eu tenho que comparar, tá? Este meu vetor atual com o vetor anterior para saber se o meu erro já está menor do que 0,05, tá? Então, calcula a norma infinita, tá? Calcula a norma infinita do x dessa segunda posição menos o x da posição anterior. Isso aqui vai me dar. Aí eu pego o máximo dentre esses aqui, ok? Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. Então, 1,09 menos 0,4. Deu 0,69. Então, vou só colocar aqui. Isso aqui vai ser o máximo entre o primeiro
essa primeira diferença, esse número menos esse aqui, em módulo deu 0,69. Agora, este número menos 2, então, menos 1,7 menos 2, aqui aí vai ficar mais 2, né? Esse dá 0,3. Tá? E esta outra diferença aqui, 1,12 menos 0,1, dá 1,02. Então aqui deu 1,02, tá? O máximo entre esses aqui é 1,02, que ainda é maior do que o meu erro, que é 0,05. Então eu tenho que continuar com a interação, tá bom? Então eu tenho aqui, ó. Então, mas perceba que o meu erro já diminuiu, né? Na primeira iteração, o meu erro era 3, né? Foi 3. Na segunda iteração, o meu erro foi 1,02. Aí, continuamos com a iteração, tá? Vamos fazer só mais uma. Eu acredito que, mesmo que não seja suficiente para chegar ao erro menor do que o erro esperado, mas é suficiente para entender o procedimento. Então, o próximo seria o x3, tá? A terceira iteração, a terceira iteração. Então, vou ter aqui, ó, 7, então, olhar novamente para a fórmula. 7 menos 2x, 2 menos x3. Então, 7 menos 2 vezes o x da posição 2 da iteração anterior foi 1,7, tá? Então, menos 1,7 aqui. Menos o x3. Quem foi o x3 da iteração anterior? 1,12. Tudo isso dividido por 10. Bom, fazendo essa conta aqui, nós vamos obter 7 menos... Aqui vai ficar mais, né? Perdão, só um instante. 7 vezes 1,7. 2 vezes 1,7 menos 1,12. Então, isso aqui deu 0,928. Tá? Isso aqui vai ficar menos 8, certo? Menos, vamos olhar novamente para a fórmula, x1 menos o x3, da iteração anterior, certo? Então, x1 foi 1,09 e o x3 foi 1,12. Tá? Dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a... Então, 8 menos 8 menos 1,09 menos 1,12. Dividido por 5, isso aqui vai dar 2,042. Tá? E na terceira iteração, nós temos 6 menos, vou olhar novamente a fórmula, ó, 2 vezes o x1 menos 3 vezes o x2. Então, 2 vezes o x1 da iteração anterior foi 1,09. Então, 1,09. Menos 3 vezes o x2, que foi menos 1,7. Então, menos 1,7. Tudo isso aqui dividido por 10. 6 menos 2 vezes 1,09 menos 3 vezes... aqui vai ficar mais, né? Vai ficar mais 3 vezes 1,7 dividido por 10. Então, tenho aqui 0,892. Tá? E assim vai, tá? Provavelmente ainda não está com erro menor do que o esperado, menor do que o 0,05, tá? Mas o procedimento é esse. Acredito que a ideia se consegue obter fazendo isso. Então, faz a quarta iteração, faz a quinta iteração, etc, etc. Tá? Eu poderia simplesmente considerar aqui um erro maior, né?
Vamos supor aqui um erro de 1 unidade, ok? Então, provavelmente a gente pararia aqui nessa terceira iteração, tá? Se você fizer, tá, de modo específico, assim, por exemplo, pode ser um método de substituição para esse sistema linear, tá? Pode ser eliminação gaussiana, você vai verificar que as soluções desse sistema são x1 igual a 1, tá? Então, este número aqui, ele converge para 1, este número aqui, ele converge para... isso aqui, desculpa, tem um menos, tá? Esse número aqui converge para menos 2, e este número aqui converge para 1 também. Tá? Então, a solução do sistema é 1, menos 2 e 1. E o procedimento, ele continua desta maneira. Tá? Bom, esta aqui foi a parte 1. No próximo vídeo, parte 2, sobre o método de Gauss-Jacobi, a gente vai fazer a implementação, tá? Implementar o algoritmo, tá? Esse passo a passo que nós fizemos no Python, tudo bem? Então, este conteúdo será separado nessas duas partes, parte 1 e parte 2, a parte 2 com a implementação. Então, até mais, um abraço a todos.